Gravando. Aí minha cachorra resolveu latir agora. Boa noite. Eu vou só colocar aqui, tentar, né, fazer a live. Ah, é porque mudou o Insta. Vou colocar logo a... Faz muito tempo que eu não mexo no Zoom, mas eu acho que vai dar. Tá aparecendo para vocês? Seu microfone está desligado. Aparecendo, sim, está aparecendo. Mas não está aparecendo no modo apresentação. Às É, vezes... deixa eu colocar aqui, Tá, para ver se dá certo. que vai direto, não foi para a gente. O que acontece? Você para de compartilhar a tela, isso, aí já deixa no modo apresentação no seu computador, aí você compartilha a tela e já vai direto no modo apresentação. Às vezes ele dá uma travadinha aí. Eita, agora... Eita, Liris. Agora eu vou falar nordestinês, agora lascou, peraí. Fica tranquila. Deixa aberto. Isso, tá indo, Carol. Aí, ó, abriu de novo no... Pois é. Não no modo apresentação. O que você faz? Deixa de compartilhar a tela, para o compartilhamento de tela. Aí, você É porque eu consegue... fechei. Ah, Mas tá. eu entendi como é que é. Você só minimiza a sua tela para você conseguir Aham. mexer no seu computador. Aí você... Isso, é isso aí. Pronto. Pronto, É agora deu porque eu certo. fechei. Deu certinho. Eu não tô conseguindo. Minha gente do céu. Eu não sei mais colocar não sei mais fazer live no Insta. Ah! Ó, para fazer a live, Aqui. ou você abre lá nos seus Achei. stories. Achei. Você achou? Ah, Achei. é isso. Eu sempre faço essas coisas, né? A Normal. gente faz mesmo, Carol. Olha, antes de começar, a hora que eu cheguei, meu computador estava aparecendo tela preta. Eu comecei a ficar tão nervosa que aí eu não vejo mais nada. Eu já acho que tudo vai dar errado. Pois é. Aí meu namorado falou assim, você deixa eu arrumar? Em 10 minutos eu arrumo. Mas, pelo amor de Deus, fica quieta, deixa eu resolver. Aham. Para de falar que vai dar tudo errado, que você tem a aula, que já amanhã você tem curso. Para. Eu falei, tá bom. Deixa eu... Aí eu fui andar pela casa para ficar mais calma. Aham. Aí em 10 minutos ele resolveu para mim e deixou o computador mais rápido. Eu falei, Mas nossa, então. a gente é muito desesperada. Aham. E Né? nessas horas, então, né? Então a gente já acha que tudo vai dar errado. Mas, ó, boa aula para você, vou estar aqui Obrigada. assistindo e você pode começar a sua apresentação. Obrigada. Bem, eu sou Carolina Macedo, fisioterapeuta. Me formei em 2005 pela Universidade Estadual do Piauí, lá em Teresina. E eu tenho a minha primeira pós-graduação foi na parte da terapia manual, né, na parte da ortopedia, traumato-ortopedia. E recentemente eu consegui finalizar a minha
a minha pós-graduação em fisioterapia na saúde da mulher, que foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a Liris pessoalmente. Eu acho que antes disso a gente ainda conversou, acho que não, nem conversamos pelo WhatsApp, mas em Teresina eu tive a oportunidade de ser aluna dela pessoalmente em um dos módulos da pós, e desde então eu venho acompanhando a Liris em praticamente todos os projetos dela. E eu sempre pedia para ela fazer curso online, porque como eu moro aqui em Juazeiro do Norte, que é no interior do Ceará, e eu sou docente em um centro universitário aqui, que é a Unileão, a gente sempre tem alguma dificuldade de deslocamento, né? Principalmente para o Sudeste e Sul. E eu acredito que no primeiro curso que ela fez online, que foi até aquele curso voltado para respiração e tal, eu participei também. E desde então, todo o curso que ela tem lançado, desde a pandemia também, eu tenho participado de praticamente todos. Então, eu sou professora também no Centro Universitário Leão Sampaio, que é o Unileão, que é um centro, eu posso dizer que é o maior centro universitário aqui da região, não é? E sou professora de lá desde 2015 e estou à frente da disciplina Fisioterapia Uroginecológica desde 2016. E estou, né, e sou, além de ser professora da disciplina, eu sou supervisora de estágio na mesma disciplina, né? E eu estou com atendimento também em consultório, que era também um projeto que eu tinha há um tempo, mas como eu estava me dedicando mais à docência, eu deixei um pouco o consultório de lado, e eu decidi retornar ao atendimento ao consultório meses antes da pandemia, né? De tudo estourar. Aí eu já estava com todo o projeto e tal, de repente fecha tudo e tal, mas eu também não desisti. E um dia desse, faz um tempo, acho que está com uns 2 meses, eu conversei com a Liris. Não, na verdade, a gente estava conversando no grupo Olá Físio, e a gente falando, não é, sobre estudo urodinâmico, acho que teve uma colega que compartilhou o resultado e tal. E na hora que eu vejo a parte de estudo urodinâmico, eu me empolgo, porque foi algo que eu tive uma certa dificuldade, né, de aprender, de interpretar. Não vou dizer que não tenho dificuldade, porque a gente nunca é absoluto, né, em tudo, mas eu me coloquei no desafio de aprender a entender o estudo urodinâmico, porque eu vi que era importante na prática clínica. E uma das pessoas que me ajudou muito foi o Dr. João Antônio, né, do Lógica Urológica. Eu gosto muito dele, ele é um médico urologista, urodinamicista, né, que ele é muito... eu sinto que ele aderiu à fisioterapia, né? Ele comprou junto a nossa luta da gente se colocar nesse mercado de atuação. E eu fiz o curso dele de estudo urodinâmico para fisioterapeuta. Quero fazer outro, porque sempre tem algo novo para se aprender. E foi onde realmente eu consegui ter maior clareza com a leitura dos gráficos, interpretação, e eu ainda me dou o direito de discordar com alguns laudos que eu recebo de médicos, porque dá uma visão bem ampla sobre o que está acontecendo, né, com aquela pessoa. Não sei se eu preciso falar mais alguma coisa. Quem é do sul, sudeste ou de outra região vai ter que se acostumar com o sotaque carregado nordestino. É lindo o sotaque, por isso que é muito rico, né? Cada uma na sua regionalidade, né? Isso. Mas é muito gostoso. Que nem você colocou lá, a rocha. Eu fiz questão de compartilhar, porque eu achei muito bonitinho. A Quando eu rocha. compartilhei Mas a vamos divulgação arrochar do aqui. auge, eu coloquei também.
Eu vi. Ah, na hora que eu vi, eu não acredito, não. Pois vamos lá, eu tô um pouco fanhosa, né? Como a gente diz aqui, porque eu tenho a famosa rinite alérgica, e como aqui em Juazeiro junta mudança de clima, junta poeira de uma obra que está tendo aqui na frente de casa, então eu tô um pouquinho atacadinha. Vamos lá, vamos começar. Será que eu consigo passar? Consigo. Então, assim, eu esqueci também de falar que a fisioterapeuta, né, Carla Torriere, ela também estuda muito, estuda urodinâmica, inclusive ela já ministrou o curso e tal, já participei do curso dela, e eu achei super interessante também, aprendi muito com ela, porque assim, doutor João Antônio é médico e tem um olhar médico, né, sobre o estudo urodinâmico, e Carla tem um olhar fisioterapêutico. Então, eu gosto sempre de ver tudo. É o que eu estava até falando uma vez com a Liris. Liris, eu quero ver tudo. Eu gosto de estar por dentro de tudo. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o foco, porque eu sou tagarela. Então, quais são... Por que é que a gente precisa do estudo urodinâmico? Primeiro, uma das coisas que a gente precisa entender é que o estudo urodinâmico, apesar dele ser bastante importante, ele não é, vamos dizer assim, essencial para a nossa prática clínica. Quando chega uma paciente, ou um paciente, vamos falar mais de mulher, né? Quando chega um paciente e diz que está com sintomas de incontinência urinária e que está sentindo perdas em algum momento da vida e tal, a gente, com a nossa consulta, com a nossa anamnese, com as perguntas, com o nosso exame físico, a gente pode até constatar uma deficiência, né, ali na região do assoalho pélvico que esteja levando a uma incontinência urinária. Então, normalmente, por exemplo, bexiga hiperativa, ele é essencialmente um diagnóstico clínico. A gente pega todas as informações do paciente e organiza, né, nosso raciocínio clínico e inicia o tratamento. Então, nem sempre o estudo urodinâmico ele vai ser um determinante do nosso tratamento. Mas quando é que ele é importante? Quando, por exemplo, você precisa ter clareza do que é que está acontecendo no trato urinário inferior dessa pessoa, e o teu exame clínico não foi muito claro, você não conseguiu pegar todas as informações e precisa de um complemento. Ou então, quando essa pessoa, por exemplo, chegou a mulher com queixa de incontinência urinária por esforço, e ela fez o teu tratamento, e não conseguiu uma melhora significativa, muitas vezes o estudo urodinâmico, ele pode te dar uma noção do que é que realmente pode estar acontecendo. Por exemplo, me corrijam se eu estiver errada. A mulher, quando ela está naquela fase do climatério, né, da menopausa, que tem as perdas, né, a deficiência do estrogênio, ela também vai ter uma deficiência ali na região, lógico, da musculatura do assoalho pélvico, esfíncter uretral externo, e internamente, né? Em toda a parede da uretra internamente. Então, a uretra não vai conseguir fechar completamente. Então, muitas vezes, é onde a gente não consegue curar completamente uma incontinência urinária por esforço, ou então ela tem realmente uma movimentação muito grande, né? Ali da região do esfíncter uretral externo, e às vezes a gente não consegue zerar aquilo ali, vamos dizer assim. E é interessante fazer um estudo urodinâmico justamente para saber o que é que realmente está acontecendo, né? Na intenção de orientar esse nosso tratamento. Será que realmente é interessante continuar só na fisioterapia para o assoalho pélvico? Ou talvez uma intervenção cirúrgica não seria, como é que eu vou dizer? Seria, agora me fugiu aqui a palavra.
a cirurgia não seria uma indicação para essa paciente, não é? Antes de uma cirurgia, por exemplo, um procedimento cirúrgico, eu me lembro que teve um paciente que eu atendi com os alunos da Aluno Leão na clínica escola, e ele tinha feito a cirurgia de prostatectomia, não é? E ele dizia que em um certo tempo ele ia urinar e o jato dele saía normal, o jato de urina saía de uma maneira normal, que ele considerava, só que de uns tempos esse jato de urina começou a ficar fraco, ele começou a ter que fazer força abdominal, como se fosse uma prensa abdominal, e ele sentiu desconforto na bexiga. Aí eu fui e sugeri a ele, por que o senhor não vai atrás de realizar o estudo urodinâmico? Por quê? Porque a gente precisa saber se a sua uretra ela tá abrindo direitinho, ou se está tendo algum outro problema na sua bexiga. Será que a bexiga que não está, né, contraindo direitinho, defusou? Enfim, eu estava sem entender o que é que estava acontecendo. Aí ele conseguiu fazer uma vaga, né? É um paciente de SUS, conseguiu uma vaga para fazer o estudo urodinâmico. Aí eu gosto de dizer assim, que às vezes o estudo urodinâmico, ele dá um diagnóstico até mesmo sem ser possível que seja feito. Por quê? Porque ele disse que ele fez, eu acho que ele fez a parte da fluxometria, né? Mas na hora da cistometria, ele não conseguiu fazer. Por quê? Porque na hora que foram colocar o catéter, né? Colocou aquele catéter mais estreitinho, mais fininho, não conseguiu passar. Aí o médico percebeu que ele possivelmente estava com uma estenose do canal uretral, né? Provavelmente devido a um processo cicatricial com alguma aderência ali da anastomose, né? Entre a uretra e a bexiga. Aí ele teve que ir para a cirurgia e tal. Hoje em dia, eu não sei como é que está o caso dele, porque tudo isso aconteceu antes da pandemia. Antes, ali, foi no início de 2020. E eu não sei o que é que, onde foi como está, né, o caso dele, certo? E é uma maneira de dar um diagnóstico objetivo para a gente. Como assim? Estou só encerrando aqui a live. Um diagnóstico objetivo, como assim? Por exemplo, chega uma paciente e diz, olha, eu estou perdendo xixi toda vez que eu faço algum esforço, toda vez que eu estou tossindo, toda vez que eu espirro e tal. E por mais que a gente consiga tratar essa paciente sem o estudo urodinâmico, ele tem essa questão de mostrar para a gente de uma maneira objetiva o que é que pode estar provocando essa perda urinária, né? Então, eu pontuei 3 objetivos importantes do estudo urodinâmico, que é o quê? Reproduzir os sintomas. Por exemplo, uma pessoa que chegou com sintomas de bexiga hiperativa, né? Tomou a medicação, fez a fisioterapia pélvica. Normalmente a gente orienta tipo, a mudança na rotina, né, dessa pessoa, a melhora dos hábitos miccionais, melhora dos hábitos hídricos. Normalmente a gente tira, né, aqueles alimentos que são irritativos para a bexiga, a gente faz toda aquela organização na rotina da pessoa, na rotina miccional, vamos dizer assim, e mesmo assim ela não melhorou. Então, é interessante fazer o estudo urodinâmico para saber se realmente ali no detrusor dela está tendo alguma contração não inibida, alguma coisa que esteja, vamos dizer assim, fora do nosso controle, vamos dizer assim, fora desse controle do tratamento fisioterapêutico, né? E quantificar esse processo fisiopatológico. No caso da incontinência urinária por esforço, por exemplo, tem algumas classificações, né?
E, de acordo com a pressão de perda ou esforço, a gente pode quantificar se é uma incontinência urinária mais leve, mais grave, moderada, né? Tudo isso a gente pode enxergar com maior clareza quando é feito o estudo urodinâmico. Então, o que eu vou falar aqui, né, como o tempo é muito, o tempo é curto, eu vou falar da urofluxometria ou fluxometria, tá? Essa é a parte inicial do exame e não invasiva, certo? Então, nesse momento, a pessoa vai fazer xixi, né? Teoricamente, como se estivesse em casa. Por que eu digo teoricamente? Porque ela vai estar no consultório médico, com pelo menos 2 profissionais ali junto com ela, que seria um atendente, né, um auxiliar e o próprio médico ou médica, certo? Após a fluxometria, temos a cistometria, que já é a parte invasiva do exame, né? Então, nesse momento, vai ser feito todo um processo para, digamos, evitar a fase de enchimento da bexiga. E após esse enchimento, né, completo, vamos dizer assim, de acordo com a capacidade da pessoa, é feito o estudo fluxo-pressão ainda no exame cistométrico, né, como se fosse uma fase final da cistometria. Coloquei aqui a questão do diário miccional, por quê? Porque é muito importante, antes da gente verificar o estudo urodinâmico, ou até para o médico que vai realizar o estudo urodinâmico, é interessante a gente entender os hábitos miccionais dessa pessoa, para a gente fazer um paralelo, para a gente cruzar as informações, né? Eu coloquei aqui um exemplo bem simplesinho de diário miccional. Normalmente a gente pede bem mais informações, mas o que é que eu coloquei aqui? O que é que a gente precisa saber basicamente? O tanto de líquido, né? E o tipo de líquido que essa pessoa ingere durante o dia. Eu gosto sempre de saber o que é que provocou a perda de urina, né? O que é que aconteceu naquele momento para a pessoa perder a urina. E o volume de urina que ela eliminou durante cada micção. Eu acho que agora é minha gata que está visitando aqui. Certo? Então, por que a gente precisa do diário miccional? Como eu falei, para fazer esse cruzamento de informações e para a gente ver se existe uma conexão entre o resultado do exame urodinâmico e o que é hábito dessa pessoa, tá certo? Porque às vezes, por mais que o estudo urodinâmico ele seja algo objetivo, que ele procure se aproximar do hábito urinário daquela pessoa, pode ser que existam falhas por artefatos, ou pela própria inibição da pessoa, pela vergonha, não é? Porque ela vai estar no ambiente que não é o ambiente habitual dela, ela vai estar com pessoas ali perto dela, meio que presenciando ela urinar, então isso não é confortável. Às vezes a gente vai para algum lugar que o banheiro é público e a gente tenta fazer o xixi o mais silencioso possível, que é para a pessoa que está ao lado ali não escutar o nosso jato, né? Eu fazia muito isso, mas depois que eu percebi que todo mundo faz xixi, né? Todo mundo tem vai ao banheiro, faz xixi e tal. E quando eu percebi, né, mas depois dos estudos, que eu preciso relaxar meu assoalho pélvico para fazer xixi, para eliminar toda essa urina de uma maneira eficiente que possa não me provocar nenhum prejuízo, eu mando bala, quero nem ver, né? Como a gente fala aqui, eu quero nem ver. Eu faço meu xixi e vou ser feliz. Quero nem saber se estão achando. Porque às vezes a pessoa diz, ai, que fulano mal educado, que xixi, não sei o quê. Isso aqui eu já ouvi falar.
tá? Então, é interessante a gente ter o diário miccional, tanto para a nossa prática clínica, que eu acho que isso é sempre falado, como para fazer o paralelo entre o resultado do estudo urodinâmico e o relato do paciente. Então, vamos lá. A fluxometria é o momento em que a pessoa vai urinar, né, de uma maneira mais próxima ao hábito dela, ao habitual, certo? Então, ela vai quantificar o volume de líquido expelido pela uretra em uma certa unidade de tempo, né? E tudo isso vai ser colocado, vai ser demonstrado de uma maneira objetiva através de um gráfico, né? Que é um gráfico bem semelhante a esse que eu coloquei aqui. Então, o que é que a gente precisa saber, né? Que tem que ter no equipamento em si. Vai ter o fluxômetro, que eu acho que eu coloquei uma foto para ilustrar, não é? A pessoa vai fazer o xixi praticamente numa cadeira parecida com essa, né? Cada marca tem tem o seu modelo e vai urinar dentro desse recipiente. E aqui embaixo fica o fluxômetro, que vai coletar esse volume urinado, né? E esse fluxômetro, o que é que ele vai dizer para a gente? Como foi o fluxo máximo urinado, né? Qual foi a velocidade máxima desse xixi, certo? A gente vai, o principal, né? O principal para a gente é analisar o fluxo urinário máximo. Também temos o fluxo urinário médio, que para a gente, né, para o fisioterapeuta não vai ser tão importante. O volume total urinado, é importante a gente ver isso aqui e comparar com o diário miccional. Por exemplo, pode ser que lá no diário miccional, a média de micções, a média de volume miccional dessa pessoa seja em torno de 500 ml. Só que nesse exame urodinâmico, essa pessoa só urinou 200 ml. Provavelmente, ou ela não ingeriu bastante água, né? Ou ela estava nervosa, ou teve algum artefato, ou ela não bebeu água suficiente, alguma coisa pode ter acontecido para esse volume não ser tão condizente quanto o que está lá representado no diário miccional, né? Tempo para o fluxo máximo, o importante é que esse fluxo máximo ele aconteça no primeiro terço do jato, né? Aqui no gráfico, e o tempo miccional total. Eu vou só admitir aqui algumas pessoas que parece que estão esperando para entrar. Então, esse fluxo urinário máximo, o esperado é que ele aconteça nesse primeiro tempo da micção, certo? O exame ele vai ser validado. Normalmente, quando o volume urinado ele é maior que 150 ml e menor que 500, né? Isso em algumas literaturas. Mas o importante para esse exame ter validade é que a pessoa esteja com a bexiga confortavelmente cheia, né? Ela não pode estar nem sem vontade de fazer xixi, nem apertada, né? Então tem que ser aquela vontade habitual de urinar, certo? Então, se for eliminado um volume menor que 150 ml, provavelmente será solicitada uma repetição do exame, tá certo? Outra coisa que é importante para o estudo urodinâmico é que a pessoa apresente um exame de urina, né? Aquele citobacteriológico, e que não tenha, e que a pessoa não apresente infecção urinária,
certo? Por quê? Porque a infecção urinária a gente sabe que pode mimetizar, né, simular sintomas de alguma disfunção miccional, tá certo? Então, acho que basicamente para a fluxometria é interessante saber isso. Outra coisa, é um exame que ele não vai te dar, não dá para gente um diagnóstico certeiro, né? Por quê? Porque muitas vezes o gráfico ele pode vir alterado, certo? E só com os dados da fluxometria a gente não tem como saber o que realmente está acontecendo nesse trato urinário inferior da pessoa. Por isso que é interessante fazer a fluxometria, a cistometria e ao final da cistometria o estudo fluxo-pressão. Então, na fluxometria a gente vai antes de falar dos gráficos, é interessante falar um pouco sobre o que seria considerado normal como fluxo, como valor de fluxo máximo entre homens e mulheres, tá certo? Então, eu coloquei alguns valores aqui que podem estar colocados em laudos de exames de urodinâmica. Então, para os homens, é considerado um fluxo normal, né, antes dos 40 anos, que essa velocidade de fluxo, que essa saída do fluxo urinário, ele seja maior ou igual a 22 ml por segundo, né? E com o passar dos anos, esse fluxo urinário, ele vai reduzindo essa velocidade. Por quê? Tem a questão do próprio envelhecimento do detrusor, da bexiga, tem a questão do aumento normal da próstata, né? A hiperplasia prostática. A próstata, ao longo dos anos, ela vai aumentando de tamanho, e isso é normal. E a gente sabe que quando a próstata ela aumenta, inevitavelmente ela vai diminuir um pouco o diâmetro da uretra. Isso pode provocar essa redução do fluxo urinário no homem, certo? E na mulher, são valores bastante semelhantes, mas como a gente não tem próstata, né? Não vai haver tanta essa mudança de acordo com o envelhecimento. E esse valor de 12 ml por segundo é um valor que tem algumas literaturas, tem outras literaturas que consideram que se o valor do fluxo máximo for maior ou igual a 15 ml por segundo, ele é um fluxo normal, considerado normal, certo? Em outras literaturas coloca como 12 ml por segundo, tá? Então, na fluxometria, eu coloquei algumas representações aqui. O que a gente vai observar é como está esse gráfico, né? Como é que está representado esse gráfico dessa saída do xixi da pessoa, certo? Então, o gráfico ideal seria esse gráfico primeiro que eu coloquei, que seria o sino. Aí é quando a gente diz, não sei se vocês, acho que aqui, como nós somos da área da fisioterapia pélvica, a gente observa o nosso jato urinário, né? Eu tenho a mania de escutar meu marido fazendo xixi, meu filho, minha filha, minha mãe, né? Quando a gente está junto, eu gosto de escutar, que aí eu já vou dizendo, o que está acontecendo? Porque quando a gente começa, né, começa lentinho, o assoalho pélvico vai relaxando, o detrusor vai contraindo, aí vem aquele né? A gente começa a eliminar a urina, aí vem aquela velocidade máxima, e enquanto está esvaziando a bexiga, essa velocidade vai diminuindo, né? Então, o sino, ele vai representar isso. Aquele né? Aquele jato, aquele fluxo urinário que a gente considera como ideal, certo? Esse gráfico que é representado, não é? Com ele é mais estreitinho e ele aumenta de uma maneira muito rápida, não é? É o que a gente considera um jato em torre ou superfluxo. Normalmente, ele vai estar atrelado a
bexiga hiperativa, uma urgência miccional, né? Pode ser que seja representado também numa bexiga neurogênica, né? Mas aqui eu vou me ater mais a pessoas que não têm algum problema neurológico, tá? Então, se você observa que nesse fluxo aqui, ele é mais estreito, ele aumenta de uma vez, elimina a urina e sai, e acaba essa micção rapidamente. Por quê? Porque provavelmente é uma pessoa que consegue armazenar o volume baixo de urina, não é? E como ela tem essa bexiga hiperativa, como ela apresenta essa urgência miccional, o que acontece? Ela está ali agoniada para fazer xixi, na hora que ela vai, libera o assoalho pélvico, relaxa o assoalho pélvico, rapidamente o detrusor contrai e elimina logo essa urina, né? O detrusor está muito, muito nervoso e não quer aquela urina ali dentro, então ele expulsa o mais rápido possível, tá? Aí vem esse outra representação gráfica, que é o que a gente chama de curva com cauda, não é? Pode ser que no início ela se assemelhe um pouco ao sino, mas ela finaliza bem lentamente, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que provavelmente tem alguma obstrução ali no trato urinário inferior, ou abaixo da bexiga, ali na região da uretra, ou a pessoa tem uma bexiga hipoativa, né, pouco contrátil, perdeu um pouco da força de contração. Pode ser que quando tem, no início da micção, um volume maior de urina, ainda faça a eliminação de uma maneira mais acelerada, e à medida que esse volume vai reduzindo, a força de contração do detrusor não, digamos que não seja suficiente para eliminar com uma eficiência desejada. Aí, outro gráfico que é interessante é o gráfico em meseta, ou platô, não é? É aquela pessoa que senta no vaso. Isso aqui pode acontecer muito, por exemplo, no homem que tem um aumento da próstata, não é? Ou então aquele homem que já fez a cirurgia de próstata ou uma ressecção transuretral, ou então a própria... agora fugiu aqui a prostatectomia, não é? E provavelmente houve alguma deficiência na cicatrização e estenosou essa uretra. Então, a bexiga, se a gente observa, a bexiga aqui quer dizer o quê? Que o detrusor, ele está mantendo uma contração, né? Agora, alguma coisa lá embaixo, provavelmente a nível da uretra, não esteja não esteja permitindo com que essa urina saia de uma maneira mais adequada, né? Então, a bexiga, ela tá aqui, tá fazendo força, tá contraindo para eliminar essa urina, mas lá embaixo, na uretra, alguma coisa não está permitindo a saída dessa urina. Pode ser por causa de uma hiperplasia prostática, pelo aumento da próstata devido ao câncer, pode ser o pós-cirúrgico, né, pela formação de aderências ou de uma cicatriz hipertrófica lá na estenose. Na mulher, pode ser por causa de um sling que foi colocado, ele ficou muito apertado, e após a cirurgia, essa mulher apresenta dificuldade para eliminar a urina, tá certo? Pode ser, por exemplo, tratamento de câncer pélvico, foi feita a radioterapia na região e pode ter provocado estenose ali na região até vaginal ou uretral, ou devido a uma cirurgia, não é? Pélvica, enfim, vários são as causas que podem provocar esse estreitamento da uretra e provocar esse tipo de representação gráfica na urofluxometria, certo?
A curva estacato ou flutuante e a curva intermitente, aqui. Essa primeira é a curva em fluxo flutuante ou estacato. Né? Você percebe que existe uma atividade de eliminação da urina, mas ela é inconstante, não é? Em algum momento tem uma redução da saída desse fluxo, outro momento tem um aumento da saída desse fluxo, e ela é inconstante, certo? Só que uma diferença, né, entre a flutuante, entre a curva flutuante e a curva intermitente é que a flutuante ela tem esses altos e baixos, mas tem poucas interrupções. Já na curva intermitente, esses altos e baixos, normalmente eles apresentam mais interrupções nesse fluxo, certo? E também isso aqui pode acontecer por causa de uma obstrução no trato urinário inferior, uma obstrução na saída da urina, pode ser por uma bexiga hipoativa ou a contrátil, aquela bexiga preguiçosa, né? No caso da curva em platô e dessa curva estacato e intermitente, pode ser ainda que ocorra a dissinergia do assoalho pélvico, né? Que a gente pode observar muito também em crianças, aquelas crianças que têm alguma disfunção urinária que apresentem a criança que não tenha uma patologia neurológica atrelada, né? Que ela tenha dificuldade no relaxamento do assoalho pélvico e muitas vezes esse assoalho pélvico ele não relaxa, né? Quem atende a parte de pediatria entende bem o que é que eu estou falando. São crianças que não conseguem, ou pessoas, né? Que não conseguem relaxar esse assoalho pélvico e muitas vezes consegue eliminar a urina pela prensa abdominal. Não é? Por quê? Porque existe uma dissinergia, porque a gente sabe, para a gente fazer xixi, a gente tem que relaxar o assoalho pélvico. E essa pessoa ela não está conseguindo fazer esse relaxamento. Né? E isso a gente pode verificar nesses gráficos. Não sei se vocês conseguem perceber, mas são vários tipos de gráficos e o que pode estar provocando alteração são diversas causas, não é? Exceto aqui nessa curva em superfluxo ou torre, que a gente consegue identificar mais facilmente o que é que está provocando, quando a gente tem essa curva tipo cauda, tipo platô, flutuante ou intermitente, a gente sabe que alguma coisa não está legal, mas a gente não sabe identificar ao certo o que é que está dificultando essa eliminação da urina, né? Esse período do esvaziamento da bexiga, certo? E ao final da fluxometria, tem que ser tem que ser analisada essa questão do resíduo pós-miccional, tá? E uma coisa que a gente precisa deixar bem... Deixa eu só pegar aqui uma setinha. Aqui. Ai, meu Deus, não sei mais mexer nisso não, Liris. Socorro. Acho que eu achei. Pronto. Achei. Esse resíduo miccional, ele precisa ser verificado em até 5 minutos após o término da micção. Por quê? Porque a gente sabe que enquanto a gente está fazendo xixi, está pingando urina lá dos ureteres. Não é isso? Então, se passar desses 5 minutos, provavelmente seja registrado um volume de resíduo pós-miccional aumentado e que não seja fiel ao que a pessoa apresenta, certo? Então, por isso que tem que ser feito em até 5 minutos após o término da micção, né? E essa verificação do resíduo, ele é realizado pelo cateterismo vesical ou então via ultrassom, se o profissional tiver. Aí o normal, né? Algumas literaturas
consideram que menos de 100 ml seja normal, aqui eu já coloquei entre 20 e 40 ml, ou 10% da capacidade vesical total. Certo? Posso continuar? Queria falar alguma coisa, Liz? Só... Pronto. Então, quando finaliza a fluxometria, que a gente observa como ocorreu aquela eliminação do fluxo, em seguida, após que é retirada o resíduo pós-miccional, é iniciado o processo da realização da cistometria. Então, a cistometria, a gente vai avaliar, né? Naquele momento, vai ser feito uma mimetização, vai imitar a fase de enchimento da bexiga, via artificial, né? Então, vão ser colocados catéteres dentro da via uretral, né? Normalmente utilizando um anestésicozinho local, uma pomadinha, é colocado catéter dentro da uretra da pessoa, né? Ele vai ter que ter pelo menos duas, ou são 2 catéteres, ou catéter duplo lume, que tem para inserir, né, injetar o soro fisiológico dentro da bexiga, e o outro é com sensor para captar a atividade elétrica do tetrozol. E também é colocado um balonete normalmente é via retal, ou é vaginal ou via retal, certo? Então, esse sensor dentro da bexiga, ele vai captar as atividades lá dentro do tetrozol. O balonete que vai ser colocado via retal, ele vai captar as pressões geradas pelo abdômen, né? E essa pessoa normalmente é colocada numa posição em que ela habitualmente faz xixi, certo? A preferência é que esse enchimento, né, da bexiga seja feito com a pessoa sentada. Mas se, por exemplo, é um homem, normalmente o homem faz xixi em pé, né? Enfim, tem que ser, normalmente ele é feito com a pessoa sentada, essa parte da cistometria, tá certo? Apesar de eu ter falado assim, posição de urinar, mas normalmente a pessoa fica sentada enquanto está fazendo, enquanto está nesse período de enchimento. Aí, durante a cistometria, normalmente entre 100 e 100 ml, se for uma pessoa que foi procurar para verificar a questão da perda por esforço, então de 100 ml o médico vai pedir para essa pessoa fazer algum esforço, normalmente a tosse ou a valsalva, né? Vai pedir para essa pessoa simular esse momento de esforço para verificar se há perda ou não de urina nesse momento, certo? Outra coisa que é importante, essa introdução do soro não pode ser muito rápida, porque se for muito rápida, pode estimular as contrações involuntárias do detrozol e pode gerar um falso positivo, né? E a temperatura desse soro não pode ser muito gelada, não pode ser muito frio. E normalmente esses ambientes de consultório, eles são refrigerados, não é? E esse soro muito gelado, ele pode estimular as contrações involuntárias do detrozol. Então, não é interessante que seja feito dessa maneira. Então, a infusão desse soro, ela precisa ser lenta, não é? A urodinâmica, se, por exemplo, ela for realizada em 10 minutos, provavelmente ela não vai dar uma clareza de como ocorre o processo de enchimento e esvaziamento dessa bexiga. Porque, normalmente,
o exame urodinâmico, ele é demorado, né? Justamente para tentar se aproximar da fisiologia da pessoa, certo? Então, o que é que na cistometria, de uma maneira assim bem resumida, a gente vai observar? A gente vai saber, a gente vai perceber em que momento houveram as sensações da bexiga vesical. Outra coisa que a gente precisa dizer, que o paciente, ele precisa dizer para o médico tudo o que está sentindo, né? Se está sentindo dor durante alguma etapa do exame, se está sentindo algum desconforto, se está sentindo a vontade iminente de urinar, tudo ele precisa relatar para ser anotado, tá? Então, nos laudos, normalmente, vem a sensação, né? Aquela sensação de enchimento vesical. É aquele momento, né, que a gente sabe que tem xixi na bexiga, mas dá para ficar de boa, não precisa ir ao banheiro, não é aquela coisa urgente. Normalmente, a gente vai sentir um primeiro desejo real de urinar quando tem um volume de 150 a 200 ml dentro da bexiga, né? Mas, nesse momento aqui, a gente não está usando ainda a capacidade total da bexiga e a gente pode até inibir esse desejo e deixar acumular um pouquinho mais de urina, certo? E pode haver um momento em que a pessoa vai sentir o forte desejo de urinar. Só que esse forte desejo de urinar, normalmente ele não está atrelado ao volume X. Porque, por exemplo, a pessoa que tem uma bexiga hiperativa, ela pode ter um forte desejo de urinar quando tem 80 ml de urina dentro da bexiga, né? Então, tudo tem que ser analisado de acordo com tanto os relatos da paciente, né? É interessante até que o médico, né, o profissional que faça a urodinâmica, ele faça uma anamnese dessa pessoa, né? Pergunte todos os sintomas, os sinais, tudo que acompanha essas perdas urinárias, né? Ou essa sensação de urgência. Outra coisa importante que a cistometria vai dizer para a gente é a capacidade cistométrica, não é? Uma capacidade que seja funcional, né? Eu coloquei esse valor onde eu estudo, eu peguei mais ou menos uma média de valores que sejam ideais de uma capacidade cistométrica em geral, né? E uma capacidade cistométrica máxima, né? Que seria aquele momento, aquele forte desejo de urinar e o momento em que a gente também vai verificar a questão da complacência vesical, né? E outra coisa importante que a gente vai verificar na cistometria, que eu acredito que é o mais importante, é se o detrusor ele está normal, não é? O detrusor, durante todo esse processo de enchimento vesical, ele precisa estar relaxado, né? Se em algum momento ele apresenta alguma contração involuntária, provavelmente, né, pode ser uma característica de uma hiperatividade do detrusor, ou de origem neurológica ou de idiopática, né? Então, essa função do detrusor, ele pode estar normal, hiperativo ou hipoativo, né? Eu coloquei essa formulazinha aqui, mas em algumas literaturas pode estar diferente. Pode estar, por exemplo, aqui a pressão detrusor, né? Do detrusor. Pressão do detrusor é igual aqui, a pressão vesical menos a pressão abdominal. Essas pressões aqui, a gente vai verificar lá no gráfico da cistometria, que eu vou já apresentar para vocês. Tá? E outra coisa importante, né, outro dado importante que a gente vai verificar na cistometria é a pressão de perda sob esforço, que é normalmente o que a pessoa quer
objetificar, eu acho que eu não sei, objetivar no exame, né? Por exemplo, para a gente saber se aquela mulher ela tem indicação para uma cirurgia ou não, é a gente saber, né, o quanto de pressão ela vai precisar realizar para que ocorra a perda, o escape de urina, certo? Então, é a menor pressão vesical na qual ocorre perda urinária com esforço abdominal ou tosse, né? A gente pode verificar tanto na tosse como na manobra de Valsalva. A partir desse 100 ml de soro infundido. Então, tem lá 100 ml de soro infundido, ou o médico ele pede uma tosse, ou uma Valsalva, ou as duas. Aí, beleza. Verifica se houve perda urinária e verifica o quanto de pressão foi imposto nesse momento. Aí, quando tiver 200 ml de soro, ele vai pedir uma nova, como é que eu vou dizer? Manobra de força, certo? Normalmente são feitas 3 manobras. E o médico ele vai considerar a menor pressão em que a pessoa perdeu urina, certo? Aí o que é que tem a ver essas pressões? É o que vai dizer, mais ou menos, o que é que realmente está acontecendo naquele assoalho pélvico. Por exemplo, se houve perda de urina em uma manobra em que a pressão foi menor, né, ou igual a 60 centímetros de água, isso quer me dizer o quê? Que no mínimo esforço houve perda, houve relato de perda urinária, né? Isso me diz que esse assoalho pélvico provavelmente está fraco, certo? Ou existe uma insuficiência esfincteriana intrínseca. É aquela situação em que realmente, muitas vezes, a fisioterapia pélvica, ela não vai conseguir zerar aquela incontinência. É aquele momento em que a mulher, ela é indicada a realizar uma cirurgia, né, para correção dessa incontinência. E, lógico, uma coisa que eu vejo que é importante, por mais que a pessoa faça uma cirurgia, é interessante continuar o acompanhamento fisioterapêutico. E se, por exemplo, essa perda de urina for igual, né, ou acima a 90 centímetros de água, ela precisou fazer uma força maior, uma pressão maior, isso quer me dizer o quê? Que esse assoalho pélvico, ele ainda tem uma atividade, né, funcionando fisiologicamente, e para que ocorra a perda, a mulher ela precisa fazer bastante força, né, uma pressão muito grande para poder eliminar essa urina, tá? Então, na cistometria, a gente vai quantificar, né? A gente percebe o quanto que essa mulher precisa se esforçar para perder urina, e a menor pressão é que vai ser considerada para diagnóstico, e também vai verificar se há contrações involuntárias do detrusor, né? De maneira espontânea, o que é? É infundindo o soro, lentamente, na velocidade adequada e tal, e em certo volume houve contração involuntária. Se a pessoa, por exemplo, diz que relata, né, uma bexiga hiperativa, pode ser que em alguns momentos o médico aumente a velocidade dessa infusão do soro para provocar a contração do detrusor, tentar estimular essa contração, tá? E quando a pessoa, voltando, essa cistometria ela pode ser interrompida, né? Ela vai ser interrompida quando a pessoa chega no limite dela, na capacidade cistométrica máxima dela, ela diz, olha, não dá mais, eu preciso fazer xixi, e ela vai e faz xixi, né? Ou então, por exemplo, se é uma bexiga hipoativa, acontrátil, aquela bexiga flácida, às vezes o médico coloca, sei lá, 600, 700 ml de soro e a pessoa não sente nada. Então, para não provocar
tipo um refluxo, né? Ou algum outro tipo de malefício, o médico para de infundir o soro e libera para a saída, né? Do soro, certo? E essa interrupção da cistometria, né? Ela pode ser porque chegou a capacidade máxima, ou então pela urgência miccional, mesmo a volumes reduzidos. Aí, nesse final, vai ser feito o estudo fluxo-pressão, certo? Então, nesse momento, ao contrário da fluxometria, a pessoa vai urinar com as sondinhas dentro da bexiga, né? Porque aquela sondinha, aquele sensorzinho para o detrusor, ele vai perceber se ocorre uma contração eficiente do detrusor, né? Durante o processo de micção, se a pessoa está precisando fazer alguma manobra abdominal, de prensa abdominal, para fazer com que ocorra a eliminação da urina. Se nesse momento está havendo contração do assoalho pélvico, né? Então, nesse momento, pode ser observada essa questão da coordenação esfincteriana, está havendo a contração ou não do assoalho pélvico, né? Então, nesse momento é que a gente vai saber se o que está provocando essa dificuldade na eliminação da urina, se é uma obstrução na uretra por algum motivo, ou se a bexiga dessa pessoa está acontrátil ou não. Aí o que é que pode também provocar essa obstrução uretral? Pode ser uma obstrução mecânica, por exemplo, o sling, que ficou muito apertado, pode ser uma estenose provocada após a prostatectomia, ou então após uma radioterapia, né? Alguma coisa que provocou isso. Ou ela pode ser provocada por causa dessa dissinergia do assoalho pélvico. A pessoa não consegue relaxar o assoalho pélvico durante o momento da micção. Tá certo? Liris, tu queria abrir esse momento para fazer alguma pergunta e tal, eu posso continuar. Que aí eu vou para os exemplos. Tá aí, Liris? Acho que ela não tá, não. Vou continuar, então. Carol, ela teve que dar uma saidinha, mas deixou alguém no comando aí, eu só esqueci o nome. Ah, tá certo. Oi, Carol, é a Bia. Oi. A Liris teve que sair mesmo um pouquinho, ela pediu para eu ficar aqui para adicionar as pessoas e encerrar a aula também depois. Tá certo. Pois eu vou continuar. Aqui, a partir de agora, eu vou colocar alguns exemplos, né? Que eu peguei de pacientes que eu atendo, que eu pego até de colegas, assim, grupo, que eu gosto sempre de pegar essas informações até para ir estudando, né? Então, esse aqui é um gráfico de fluxometria, não é? Aí, de acordo com a marca do equipamento, vai ter o local das informações. Então, nesse aqui, né, tem aqui a duração do fluxo, tempo até o fluxo máximo, né, foi de 16 ml por segundo, então é um fluxo bom. O volume urinado foi 285 ml, mas aqui para a gente, o principal é a gente observar essa curva. Agora é minha gata que está aqui. Né? Então, o importante é isso, né? Essa curva aqui é o que a gente pode considerar um sino, que seria a curva desejável, não é? É um jato urinário que sai de uma maneira tranquila, sem interrupções, não é? Sem nenhum tipo de bloqueio, obstrução. E aqui é um exemplo de gráficos de cistometria, né? Então,
aquela formulazinha da pressão vesical é igual à pressão abdominal mais a pressão do detrusor. Então, o que é que acontece? Essa pressão abdominal, ela vai ser captada lá pela sondinha, tipo um cuffzinho que é colocado via retal, né? E a pressão do detrusor, ela vai ser captada pelo sensor que é colocado lá dentro da bexiga, né? Então, a pressão abdominal mais a pressão do detrusor vai resultar na pressão vesical. Então, se você observar nessa ondinha aqui, né, tá havendo uma atividade ali da região abdominal, né? Provavelmente foi pedido uma tosse, né? Aí houve uma certa atividade do detrusor e as duas juntas resultam na pressão vesical, tá? Então, aqui na cistometria, a gente verifica a capacidade cistométrica máxima, tá? Outra coisa que é importante para a gente, principalmente, é se houve alguma perda ou não de urina. A perda de urina, ela não tem como ser representada aqui no gráfico. Então, normalmente, o profissional indica onde houve perda, né? Com qual pressão vesical, com qual pressão abdominal e o tempo em que houve essa perda urinária. Então, ele colocou aqui que foi aos 8 minutos e 49 segundos. Foi mais ou menos aqui nesse momento em que ele provavelmente pediu uma tosse, né? O volume que foi infundido provavelmente estava já assim, já estava acima dos 300 ml, e foi onde a pessoa teve a perda urinária. E ela teve uma perda com a pressão de 68 centímetros de água, né? Não é abaixo dos 60 centímetros, mas também é uma pressão até pequena, né? Então, provavelmente ela tem uma incontinência urinária até importante, né? Uma fraqueza do assoalho pélvico ou alguma disfunção intrínseca importante, tá? Aí aqui é o laudo, né? Esse aqui foi uma paciente que eu atendi, né? Uma paciente idosa, ó, 73 anos. Aí aqui é interessante a gente perceber que o médico que realizou o exame, ele fez uma anamnese da pessoa. Ele coletou alguns sintomas, né, alguns relatos do paciente para o médico poder cruzar com as informações geradas no exame urodinâmico, né? Então, aqui, né, perda urinária aos médios esforços, né, que é o que a gente pode perceber lá aqui na cistometria, só um instante. Ok? Ó, a perda não foi abaixo de 60 centímetros de água, não é? Mas é uma perda importante, é uma pressão, né, importante, que isso me diz que ela tem uma incontinência urinária de média a grave, vamos dizer assim, ela já é uma incontinência já importante. Assim, foi o que eu consegui perceber nesse gráfico, junto com o relato da paciente, certo? Então, ó, foram 6 gestações, 6 partos, todos normais. Então, esse histórico dela já pode indicar, vamos dizer, uma certa... um aumento dessa probabilidade de uma incontinência urinária. Aí, foi dito aqui, uma sensibilidade vesical aumentada, provavelmente ela deve ter referido vontade de urinar em volumes iniciais ainda dessa infusão, mas quando eu estava atendendo ela não me relatou essa sensibilidade aumentada, que poderia caracterizar uma urgência, né, miccional. Mas o que mais ela sentia de incômodo era a perda ao esforço. Normalmente, quando tinha crises de espirros, principalmente,
né? E aqui a gente, ó, confere com o que eu falei anteriormente, que a incontinência ao esforço aconteceu quando ela naquele momento, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Nesse momento aqui que eu falei, que a pressão chegou a 68 centímetros de água, mais ou menos nesse tempo aqui de 8 minutos e 49 segundos, mas ela tinha um volume considerável de urina dentro da bexiga, né? Aí vem aqui os comentários, o parecer. Por que que eu coloquei isso aqui? Porque, às vezes, o parecer não é congruente aos achados lá nos gráficos. Aí, nesse momento que eu olho direitinho o exame, e muitas vezes, e algumas vezes eu não concordo com o laudo médico. Aí, esse aqui é um outro exemplo também, né? A gente pode observar que ela teve um volume urinado grande, o fluxo está dentro do desejável, né? O gráfico foi um gráfico ensino, né? Esse gráfico nem sempre ele vai apresentar assim bem simétrico, bem bonitinho. Podem haver algumas falhas, porque pode ser algum artefato, às vezes a pessoa bate ali no fluxômetro, acontece alguma coisa, né? E isso é importante ser observado, ponderado durante a realização do exame. Aí aqui vem a cistometria dessa pessoa. Aí eu gosto de ver sempre, aqui, ó, no início da cistometria, isso aqui é para calibrar o equipamento, para saber se os sensores estão funcionando, saber se está tudo bonitinho. E aqui nesse momento, normalmente o médico pede para a pessoa fazer um esforço, uma tosse, alguma coisa assim, para saber se está recebendo bem os sinais, né? Aí vem capacidade sistométrica máxima. Aqui ele atingiu uma pressão vesical que a gente pode considerar alta, né? Então, pode ser que a pessoa tenha uma bexiga hipercomplacente, por exemplo. É interessante verificar o que é que está acontecendo. E houve perda, aqui, ó, 6 minutos e 47, mais ou menos, nesse momento, né? Com uma pressão de perda de 30 centímetros de água. Então, isso aqui me diz que a uretra, né, intrinsecamente pode estar com alguma disfunção, né, alguma hipermobilidade de colo vesical, a luz uretral não está fechando de maneira adequada, então provavelmente seja um paciente que seja indicado para uma cirurgia. O sling, provavelmente, né? E aqui é outra parte do exame, que ela teve outra perda, né? Teve urgência, então provavelmente é uma incontinência urinária mista, que ela teve episódio de urgência, quando houve o maior, aqui, ó, 10 minutos e 25, foi mais ou menos nesse momento. Né? Então, ela estava com em torno de quase 400 ml de soro infundido e ela teve esse episódio de urgência, certo? E em seguida... Não, e antes disso já houve perda, só que essa perda aqui foi ao esforço, com uma pressão muito baixa, né? Com uma pressão de 41 centímetros de água. Então, uma pressão bem baixinha. Então, provavelmente uma incontinência bem importante. Esse aqui eu não tenho laudo, né? Mas esse aqui
se eu não me engano, foi de um paciente que a gente atendeu na clínica escola, é um homem, um rapaz novo, de 20 e poucos anos na época. Você observa essa curva como se fosse uma curva em cauda, não é? Observa o tempo de duração de fluxo, ele passou mais de 1 minuto para eliminar essa urina. Com o fluxo máximo baixo, né? E o volume urinado foi até alto. Lá no laudo, e o próprio paciente me disse que no momento que ele estava fazendo o exame, ele estava muito nervoso. Ele é um paciente muito ansioso, né? Um paciente novo, que tem o assoalho pélvico super tenso, né? Eu acredito muito que isso aqui pode ter sido produzido por uma certa dissinergia do assoalho pélvico, tá? Aí vem aqui a cistometria dele, tá? Cadê? Capacidade cistométrica máxima, uma pressão normal, complacência normal, houve perda, um rapaz, né? Houve perda aos 5 minutos, mais ou menos nesse momento aqui, né? Provavelmente por causa de uma urgência miccional. Porque ó, aqui, mais ou menos nessa região, aos 5 minutos, não houve nenhuma manobra provocativa. Eu não percebo. E nem no detrusor também. Mas houve uma perda. Na verdade, houve um pouquinho aqui, como se fosse uma prensa abdominal, muito leve, e houve essa perda. Tá? O volume urinado foi pequeno. Ele me disse que nesse momento da cistometria, ele teve uma crise de pânico. E o exame teve que ser interrompido. E eu não tinha falado antes, né? Mas quando a pessoa indica que já quer fazer xixi, é liberado, né? E aqui é feito o estudo fluxo-pressão. Normalmente, nos exames que eu recebo, ele não está tão ampliado, mas aqui você observa que foi um fluxo com uma interrupçãozinha, né? E um volume urinado relativamente baixo. E ele teve uma crise de pânico nesse momento. Eu acho que eu não tirei a foto, mas aqui o médico ele relatava que pronto, tá aqui, ó. O paciente apresentou mal-estar com sudorese, sensação de desmaio iminente ao fim do enchimento vesical. Aí, por isso, foi interrompido o exame, né? Aí, pediu para assoalho para fisioterapia e alfa-bloqueador, eu acho que não seria interessante, e avaliar tratamento para prostatite crônica, né? Porque pode ser que uma próstata inflamada possa reduzir, né? Possa provocar esse estreitamento da uretra e produzir esse fluxo, como a gente observou aqui, né? Um fluxo meio em cauda. Se eu não me engano, eu acho que esse é o último, né? Eu também não me estender muito. Outro exame, isso aqui ele coloca como exame fluxo-pressão, mas eu entendo como a cistometria, né? Que foi feito, essa paciente aqui eu atendi, ela é uma paciente que quando ela veio para mim, ela já estava com 75 anos, se eu não me engano, e deixa eu pegar aqui, ela foi feito aqui o enchimento da bexiga, né? Infusão com soro. Ela é uma paciente que ela não, se a gente pedir para ela tossir, ela não consegue. Então, o exame dela não foi possível observar uma incontinência por esforço. Mas no momento que eu estava atendendo ela, em algum momento ela tossiu, uma tosse leve, e ela perdeu urina, certo? O problema dela, não é assim, o relato dela é confuso, né? Eu
não consigo entender bem o que é que o relato dela, né? E o exame urodinâmico também não foi muito conclusivo, eu não achei, né? Então, ele coloca aqui que a paciente não apresentou desejo miccional, mesmo após uma infusão de 500 ml, não consegue realizar manobra de valsalva e não apresentou perda. Quando solicitada a urinar, só urinou cerca de 50 ml. Isso aqui provavelmente como é que eu posso dizer? O resíduo pós-miccional, né? De cerca de 400 ml. Eu acredito que foi. Ela é uma senhora que virgem ainda, não casou e tal, ela é cheia de pudores, né? Então, eu acredito que isso possa ter dado um resultado tão inconclusivo. E ele colocou essa questão da micção programada, que foi uma coisa que, no relato dela, eu percebi, né, bem claro, porque ela diz que passa muito tempo sentada, lendo, fazendo, sei lá, atividades manuais, e quando ela percebe, ela já está cheia de xixi, né? Então, o que eu vi, e como houve uma capacidade sistométrica até alta, sem sensação de desejo miccional, o que é que eu entendi, né, com o estudo urodinâmico e o relato dela, é que ao longo do tempo, né, eu entendo que ela, digamos, acostumou mal essa bexiga e hoje em dia ela tem dificuldade para sentir o desejo miccional e quando percebe, já fez xixi, é como se fosse uma bexiga hipocontrátil, né? Hipossensível. Ela, quando percebe, ela já está toda urinada. É tanto que ela sempre usa calcinha de aquela pentes, né? E que é outro exame também, para não ficar muito demorado, retornando, né, com essa paciente. Uma coisa que eu coloquei para ela foi justamente essa micção programada, porque a impressão que eu tenho é que ela, ela, ela perdeu a sensibilidade da bexiga. Ela não sente, não, ela não é diabética. E uma outra coisa que ela tinha também é uma diarreia, né? Ela disse que tem uma diarreia, que ninguém sabe de onde é que vem, e ela sempre tinha essas crises, toda semana tem essas crises de perdas fecais e que não conseguia fazer os exercícios. E eu dizia para ela fazer a micção programada, mesmo que ela não sentisse vontade de fazer xixi, para ela ir ao banheiro, fazer o xixi e tal. Então, Márcia, né? Eu acredito que seja o transbordamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiz um trabalho, eu sou fisioterapeuta do Serviço Social do Transporte, e no meu TCC da pós eu fiz um trabalho, né, com as motoristas de ônibus, mulheres, aqui do Espírito Santo. E aí, muito interessante não, porque eu já tinha uma desconfiança, porque elas me relatam para mim, 80% delas postergam a urina, porque elas ficam muito tempo no trânsito, né? Eu fiquei muito assim, impactada, porque eu achei muito alto, assim, né? 80% é uma população de 85 motoristas, eu consegui 35 para responder o questionário, e assim, eu achei até um número bacana, né? Para eu fazer o trabalho, e eu fiquei bem impactada, né? Com essa, e elas já falam de perdas de urina, e eu acredito que seja por causa dessa
que a bexiga vai mudando a Ela vai complacência, né? vai se moldando. Eu digo assim, ela ficou Isso. preguiçosa. Vai ficando preguiçosa, né? Ah, chegou 500 ml, não foi, então vamos aumentar essa Nada. capacidade. É mais Pois ou é. menos isso, né? E ela disse que bebe muita água. É o dia todinho bebendo água. Aí você imagina a pessoa bebendo água e não sente vontade de fazer xixi. E uma coisa que me deixou muito frustrada é que ela dizia: o tratamento não está dando certo. Perguntava, e aí, a senhora está fazendo xixi, está fazendo os exercícios, está fazendo o que eu estou orientando? Ela, não, porque eu esqueço, porque eu não sei mexer no celular para fazer o alarme, por aí vai. Então, para mim foi frustrante. Mas quando ela fala comigo, ela diz: Carol, eu sei que eu não ajudo. Porque uma coisa que ela diz é, quando ela tem essa crise de diarreia, ela não consegue fazer exercício. Eu não consigo relacionar uma coisa a outra. Né? Eu vejo que também é muito, sei lá, ela deve ter se acostumado com essa situação e, enfim. Qual a idade dela mesmo? Eu acho que hoje ela está com 75 anos. Obrigada. Eu estou só olhando aqui se tem alguma... Acho que ficou só uma perguntinha ali da Laila, né? Quer falar, Laila? Ela estava falando sobre aquele primeiro caso, Carol, que você citou, que você trouxe que a sensibilidade lá estava aumentada. Ela falou que a sensibilidade é correlacionada com o primeiro desejo miccional, que deve ser, aí você deu lá os parâmetros, de 150 a 200, e no caso dessa paciente tinha dado lá 112. 112. Estava mais baixo, né? Mas é assim, uma coisa que a gente precisa colocar é que uma orientação, né, que eu já vi, é que sempre é importante verificar os sintomas dessa pessoa e correlacionar com o diário miccional, né, que pode ser que para aquela pessoa o habitual seja um volume menor do que o que é dito na literatura, entendeu? Não sei se isso consegue... Carol, Oi. você tem artigos relacionados a essa questão da incontinência urinária por transbordamento? Eu tive muita dificuldade de achar. Aliás, eu não achei, para ser sincera. Eu não achei essa coisa de postergar urina. Isso tem pouca coisa ainda em literatura, em artigo. Tem pouquíssima publicação. Eu tive muita dificuldade até de fazer o trabalho. Eu achei uma coisinha ou outra assim, mas muito, muito assim, pincelado, sabe? Eu também eu tenho dificuldade. Muitas coisas, na verdade, tem coisa que para conseguir tratar um paciente, eu vou na fisiologia da micção, em toda aquela questão da fisiologia e anatomia para tentar adequar. Teve uma paciente que a gente atendeu lá na clínica escola, que ela era secretária de acho que era uma clínica médica. Então, eu não sei se vocês de uma clínica de saúde, né? Não sei se vocês observam que são pessoas que passam praticamente o dia todo em pé, bebem pouca água e ficam lá lidando com o público o tempo todo. E ela disse que não sentia vontade de fazer xixi. Ela urinava cedinho, eu acho que era umas 7 horas da manhã, e só sentia vontade de urinar novamente 1 hora da tarde. Aí ela foi procurar a gente porque eu não me lembro direito o sintoma, mas ela dizia que sentia uma hiperatividade, alguma coisa assim, entendeu? E uma das coisas que eu fiz com ela, né, que a gente precisa até colocar, eu coloco muito para os meus alunos, é que nem sempre a gente vai tratar um paciente com técnica, mas com orientações. E uma das coisas que eu fiz com ela foi: você acorda às 7 horas da manhã, faz xixi? Vai fazer xixi 7, né? 8, 9, 10 horas da manhã, vai sentar no vaso, relaxar e eliminar a urina mesmo sem ter vontade. Porque aí eu entendo que eu estou dando novos estímulos àquela bexiga e fazer com que ela volte a funcionar de uma maneira mais fisiológica, né? Aí, com o tempo, ela foi conseguindo esse resultado.
Aí, voltando aqui para Laila, né, tem essa classificação de Blaivos, justamente, que seria, normalmente é dado nos estudos urodinâmicos, justamente do tipo 0 a 3. Normalmente, tipo 0 é quando a paciente não tem, posso estar enganada, tá? Não tem incontinência, aí tipo 1 é aquela incontinência, mas ela não é demonstrável, que seria uma incontinência até leve, aí de acordo com a pressão de perda é que vai tornando essa perda urinária mais severa, vamos dizer assim. Eu não sou boa de decorar gráfico. Decorar gráfico, classificação. Eu não sei se é porque eu pego muita questão da anatomia e fisiologia, né? Mas é isso. Eu espero que tenha sido legal. Foi a minha primeira vez que eu apresentei uma aula para fisioterapeutas. Estou bem nervosinha. Laila queria falar? Carol, ela quer Oi. falar. Aham. Pode falar, Laila. Boa noite a todas. Boa noite. Parabéns, pela sua aula, muito brilhante, Obrigada. viu? E pela organização toda também, e a Beatriz toda antenada aí nas conversas, muito bom. Blaivas está lá no Aplicações Clínicas da Urodinâmica, no ICS e tudo mais, né? Aham. E porque é o que norteia a gente, porque muitas vezes o médico manda para fisioterapia e ela tem uma incontinência urinária de esforço tipo 3, como você mostrou esses exames, alguns deles, que a PPE, a pressão de perda ao esforço, era de 40 centímetros de água, né? E outra, eu já peguei, o mais baixo que eu já peguei de paciente foi de 38 centímetros d'água, e a paciente vem para fisio achando que ela vai curar. E aí eu falo que o urodinâmico é muito importante, tanto para o médico quanto para nós. Eu falo, olha, esse seu tipo aqui, abaixo de 60, perder urina, com pressão de esforço abaixo de 60, é incontinência tipo 3, é cirúrgico, Já né? é grave, Porque justamente. é a insuficiência esfincteriana Isso. intrínseca, né? Como você Uhum. falou, defeito intrínseco no esfíncter, né? Que Onde a maior gente parte não das consegue chegar. Então, eu acho super importante essa transparência nossa, até para que também não fique aquela impressão, eu fiz fisioterapia e não sarei, né? Isso acontece Justamente. muito na ortopedia, né? Os comentários dos pacientes, mas por outros motivos. Uhum. E aí é isso, então, né? A tipo 0, muitas vêm com tipo 0. Eu falo, olha, é o tipo mais simples. Você tem queixa, mas na hora do exame você não apresentou Uhum. perda nenhuma, né? Não foi A objeto. margem de sucesso é muito Isso. alta no teu É bem caso, melhor. né? Uhum. Então é isso. A tipo 1, ela perde urina com PPE acima de 90. E a Isso. tipo 2, ela perde. Pouco deslocamento da Isso. mobilidade da uretra. Hipermobilidade Uhum. uretral ou vesical, né? E Isso. Uhum. a tipo 2 entre 60 e 90, uma Isso. transição ali, né? Que é a Uhum. mesma causa hipermobilidade também. Então, Isso. Será incontinência média, moderada, né? A gente pode falar. isso é. Né? Então, isso é importante para a gente deixar uma transparência muito Uhum. grande para a paciente, até onde nós podemos ir, né? Isso. Parabéns pela sua aula, Obrigada. maravilhosa, Obrigada. viu? Que bom. Fico muito feliz pelos feedbacks. E eu só queria falar mais uma coisinha, eu sou muito faladeira. Eu gosto de pegar esse exame, muitas vezes o médico, às vezes por falta de tempo, não explica o que é que está acontecendo com o paciente. E eu pego o exame e explico bem direitinho para o paciente ver o que é que está acontecendo, né? O que é que aquele monte de gráfico está querendo dizer. Vou colocar meu Insta aqui. Eu estou aqui meio escondida no interior do Ceará, mas eu sou aquela pessoa que gosta de ficar por dentro de tudo. Normalmente eu estou nos cursos da Líris, estou falando em algum grupo. Eu gosto sempre dessa interação. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade que a Líris
me dando, né, e para outros fisioterapeutas também, de apresentar um pouco do nosso trabalho. Eu acho que eu vim aqui nesse momento também representar o interior do Nordeste, né, que aqui também a gente estuda, a gente tenta se antenar, permanecer atualizado para fornecer o melhor atendimento, né, melhor tratamento para o paciente. Acho que é Carol, as isso. meninas podem te chamar lá no Insta se tiver alguma dúvida, algum caso clínico para Pode. compartilhar. Lá no Insta eu deixei um link também para o WhatsApp. Legal, legal, porque Obrigada, às vezes gente. na nossa prática clínica a gente não tem tanta experiência e tanto Isso. contato, às vezes recebe esse exame e aí vem o laudo, mas e para interpretar e tal, às vezes é bom ter alguém para auxiliar, ajudar a interpretar, ler, né? Eu quero, em nome da Líris, agradecer, ela pediu que eu te Muito agradecesse, obrigada. tá? Ela teve que sair mesmo, ela não Tudo passou, bem. teve um dia muito corrido, não conseguiu se alimentar. E ela estava até agora sem comer, só com o café da manhã, ela nem Oh, meu Deus do almoçou. céu. E ela me Tá pediu certo. para ficar e te agradecer. Tenho certeza que as meninas adoraram a aula, acho que ela deixou gravado aí e elas vão ter Tá. acesso para assistir depois. E que a gente possa ter você por aqui na Escola da Pelve. Sempre Mais estou por vezes aqui. compartilhando. Muito obrigada, Viu, gente. Carol? Muito obrigada mesmo. Parabéns pela aula. Muito obrigada. Eu que Até agradeço a a todos. próxima, gente. Até. Obrigada. Boa noite, viu? Boa Um beijo da noite. Líris para todo mundo.